Boa noite, irmãos, irmãs. Há muito tempo eu não prego quarta-feira. Eu confesso que eu estava com saudade de pregar quarta-feira, né? E nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite. O tema da nossa reflexão é o seguinte: pare de fugir de Deus. E eu quero, antes mesmo de ler o texto, o sentimento do meu coração é de que pelo menos uma pessoa, aqui ou em casa, precisa ouvir essa palavra. Eu não sei quem é, não sei onde está, mas segura a palavra: pare de fugir de Deus. O texto está em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Encontraram? Jonas, capítulo 1 é o texto. Nós vamos ler todo o capítulo, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará.
Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Mas o Senhor deparou um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor nosso Deus, fala-nos através da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa usar o Teu servo para ministrar a palavra a cada coração, daqueles que estão aqui e aqueles que nos ouvem em casa. Em nome de Jesus. Amém. Pare de fugir de Deus. Há pessoas que fogem de Deus. Desde a queda do homem, lá no jardim do Éden, na pessoa de Adão, a trajetória de todos os seres humanos tem sido na direção de fugir de Deus. Leia Gênesis, capítulo 3, versos 9 e 10, que nos dizem assim: Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Desde a queda, a marca da humanidade tem sido de fugir de Deus. Desde então, tem sido essa realidade. Tem gente até que tem medo de vir à igreja, porque pensa que de alguma forma vai ser confrontado pela palavra de Deus, e por causa disso, prefere não vir e foge de Deus. Eu já ouvi a história de pessoas que, um pouquinho grave aqui, irmão, de pessoas que dizem assim: não vou lá na igreja não, porque eu vou sofrer uma lavagem cerebral. Quem é que já ouviu isso? Eles vão lavar minha mente, eu prefiro não ir. E pessoas até que de antemão já sabem o que vai ser pregado aqui, preferem não vir, porque tem medo. É isso que a gente encontra na história de Jonas. Jonas significa pombo, esse é o sentido do nome. Jonas não foi um profeta fictício, e nem o livro de Jonas é uma alegoria. Alegoria é uma história, não. O livro de Jonas é um livro que trata de um personagem real, de uma história real, registrada num livro real. Eu quero lhe apresentar pelo menos 2 argumentos no sentido de lhe dizer que Jonas não foi um profeta fictício e nem que o livro de Jonas é uma alegoria. Em primeiro lugar,
Jonas é colocado no tempo do rei Jeroboão II. Foi contemporâneo do profeta Amós, segundo Reis, capítulo 14 e versículo de número 25. Segundo lugar, Jesus fez referência a Jonas, não como sendo uma parábola, mas sim como um personagem real. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículos 29 a 31, que passo a ler. Diz a palavra: e, ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Jesus está falando, maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. Ou seja, Jesus aponta para Jonas, utiliza o episódio Jonas, o que aconteceu com o profeta Jonas, para ilustrar de forma absolutamente segura e consolidar o fato de que Jonas não era uma ficção, ele era um profeta real. Jonas é conhecido como profeta fujão, assim como Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias escreveu um livro intitulado Lamentações de quê? De Jeremias. Você não vai encontrar na Bíblia Jeremias o profeta chorão, mas ele é visto pelos estudiosos, pelas razões óbvias, como sendo o profeta chorão, e Jonas como profeta fujão. Porque é o que aconteceu. Deus levantou Jonas para pregar na cidade de Nínive. E o que é que ele fez? Ele fugiu. Por isso, eu quero me inspirar na experiência de Jonas e dizer para você, como eu disse, talvez uma pessoa aqui nesse pequeno auditório, no nosso espaço vida, ou alguém que esteja me ouvindo em casa, eu estou convicto de que esta palavra vai alcançar pelo menos uma pessoa. E a palavra é: pare de fugir de Deus. Há pessoas que fogem de um encontro com Deus. Pessoas em cujo coração Deus já lhes falou de forma inequívoca. Mas mesmo assim, continuam fugindo. Há pessoas que não precisam mais de esclarecimento acerca de uma decisão de entregar a vida a Jesus. Eu costumo dizer, se uma pessoa frequenta a nossa comunidade por pelo menos 3 vezes, não mais do que isto, se frequenta a nossa congregação por pelo menos 3 vezes, com absoluta certeza já aprendeu que o homem é pecador, que Deus amou o mundo, que deu Jesus Cristo para nos salvar e que só há uma forma para a pessoa ser salva, é entregando a sua vida a Cristo. Não precisam mais de esclarecimento acerca da decisão de dar a sua vida a Jesus. O que elas precisam é de decisão. Mas há pessoas que fogem, ficam em cima do muro. Talvez algumas pessoas que estejam me ouvindo aqui, domingo passado eu disse para 3 pessoas
talvez estejam me ouvindo. Na minha casa, Deus me trouxe à mente essas 3 pessoas, e talvez elas estejam me ouvindo, porque eu disse para elas no domingo passado, eu disse aquilo que Deus me trouxe à mente acerca dessas 3 pessoas. E eu não perdi a oportunidade, quando as 3 estavam juntas, eu entreguei. E sabe o que é que Deus me disse para falar? Saia de cima do muro. Há pessoas que ficam em cima do muro, gostam da igreja, dizem assim, o louvor daquela igreja é bom. Às vezes até gostam do pregador, que não é lá tão bom. Gostam do prédio bonito, mas ficam em cima do muro. Compreende? Pessoas até que não se levantam mais como visitantes. Você sabia que tem gente que chega para mim e diz, pastor, eu ainda devo me levantar como visitante? Eu digo assim, olha, você não é membro da igreja, mas também você não é visitante. Fica à vontade. E já não se levantam mais. Você sabe qual é a palavra que eu quero dar para você? Pare de fugir. Como eu disse, pode ser que a palavra dessa noite alcance uma pessoa. É esse o sentimento do meu coração. Pare de fugir. Jonas fugia. Há pessoas que têm na sua memória as instruções bíblicas que aprenderam na infância. Através do zelo de uma mãe dedicada, de um pai dedicado, que se esforçaram para ensinar a criança no caminho que deve andar. Aí chega aquele momento da vida, normalmente na adolescência, que o menino, a menina começa a ser seduzido pelo mundo. Aí diz assim, mãe, eu quero ir num baile dos colegas da escola. Aí aquele dilema que o pai cristão, deixa ou não deixa? Porque os olhinhos do menino, da menina começam a brilhar pela sedução do mundo. Aí começa a se desviar. E vai entrando. E vai perdendo o caminho de volta. E quando se dão conta, se tornaram céticos, frios, indiferentes ao Evangelho, à mensagem que receberam, mas a palavra está plantada no coração. Aí chega um momento que bate saudade. Porque sabe de uma coisa? O mundo é sedutor, é atraente, mas chega um momento que cansa. Aí bate a saudade. Então, se este é o seu caso, pare de fugir de Deus. Está entendendo? Vocês aqui estão me entendendo? Porque se vocês me entenderem, quem estiver em casa vai entendendo também. Vai entender também. Pare de fugir de Deus. Glória a Deus. Você vai sair daqui hoje incomodado. Aliás, eu quero mesmo que você saia daqui aborrecido. Aliás, eu quero que você saia daqui com raiva. Por tudo que você ouviu. Amém? Amém ou não amém? Ei, já está aborrecido. Então se segura na cadeira que tem mais. Amém, gente? Esse amém, então amém incrédulo. Então um amém com medo. Tem gente que foge de um chamado. Olha o que diz a Escritura, Deus foi claro, disse para Jonas, verso 2, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas o que é que o Jonas fez? Levantou-se a fim de fugir da face do Senhor para Tarsis. Mais do que fugir de Deus, ele está fugindo de um chamado. Guarde aqui a atenção.
Você que já teve um chamado e deixou que tantas coisas entrassem na sua vida, entulhassem a sua vida. Quem tem um chamado, não tem como deixar de ter um chamado. Pode até prosperar, pode até seguir outra trilha e se dar bem. Mas quem tem um chamado, nunca o chamado vai sair do coração. Tem gente que foge, como Jonas. Deus o chamou, deu a ele uma missão de proclamar, anunciar para uma cidade tão perversa como era a cidade de Nínive. Mas ele fugiu de um chamado. Presta atenção que eu vou lhe dizer. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Deus deu uma grande tarefa para Jonas, mas ele decidiu fugir do seu chamado. Jonas, em vez de subir para Nínive, levantou-se para fugir para Tarsis. Deus o chamava para uma cidade na Síria, e ele decidiu ir para o mar. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que têm um chamado específico, para alguma área do ministério, e talvez esteja fugindo. Eu vou lhe dizer uma coisa: vai chegar um momento que você não vai poder fugir mais, mas tem um agravante. Muitas vezes, a pessoa volta, mas não tem o mesmo gás, o mesmo vigor, a mesma energia, a mesma saúde e nem mesmo muito tempo de vida. Aí vai ser como aquela vela que está no finzinho, que Deus ainda até pode usar, mas usaria mais se fosse uma vela inteira. Compreende? Então pare de fugir de Deus. Eu estou pregando aqui num auditório pequeno, mas eu estou sentindo direção de Deus para alertar alguns irmãos e irmãs. Pare de fugir do seu chamado. Deixe de apresentar desculpas, porque não há lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Entendeu isso? Quando Deus me chamou para o ministério, se alguém me perguntar como é que foi, teve uma noite, um dia não teve. No meu caso, eu diria que cada caso é um caso. Me converti aos 17 anos, minha intenção era ser engenheiro, fiz curso de desenho mecânico no Senai, desenho de tubulação industrial, que naquela época oferecia uma perspectiva profissional muito interessante. Trabalhei como desenhista numa fundição, desenhava peças, calculava peso de peças, que eram levadas depois para serem moldadas e fundidas, me convertendo aos 17 anos, e começou a queimar dentro do meu coração um desejo muito forte de servir ao Senhor. Hoje eu entendo que era a construção de um chamado. Aí eu comecei a ver a minha vida não mais naquilo que era o meu sonho, ser engenheiro. Cada caso é um caso. Há pessoas que Deus chama para serem missionários como engenheiros, como advogados, como médicos, como professores, e em outras áreas. Mas no meu caso foi assim. E eu ia para a igreja, quando eu via mensagens missionárias, todo o apelo missionário eu ia à frente. E aquilo foi queimando o coração.
E foi queimando o coração. E foi dominando a minha mente, meu coração, até que eu entendi assim, não tem jeito. Eu tenho que me entregar para a obra de Deus. Agora pensa, de uma família que não tinha ninguém, que era servo de Deus, que era crente. Ao contrário, você já deve me ter ouvido falar, e eu preciso contar isso aqui para fortalecer a ideia de você não fugir de um chamado. Eu me lembro que eu saí do quartel em dezembro, dia 10 de dezembro de 1900 antigamente, já tendo feito o curso de desenho e tal, e fui para uma vaga que surgiu numa fundição. Eu cheguei naquela fundição, normalmente final de ano eles não contratavam, e eu sei que Deus estava naquele negócio, e eles me contrataram para eu ficar 3 meses em experiência, e logo no primeiro dia que eu cheguei lá, eu já fui ousado, porque eu ainda estava na experiência. Eu disse assim, olha, eu muito obrigado pela oportunidade, mas eu quero dizer que no mês de março eu vou estudar num seminário, e a fundição era em Inhaúma e o seminário na Tijuca, lá onde o Emerson estudou. E eu vou precisar, olha só, eu estava na experiência, eu vou precisar sair meia hora antes. Porque eu estava pensando assim, eu vou sair meia hora antes, vou pegar o ônibus e vou subir a colina de Itacuruçá para eu fazer o curso do seminário à noite. E eles disseram assim, tá bom. Eu estava em experiência, gente. Não seria fácil dizer assim, então não dá, a gente vai trazer outro. Aí comecei dezembro, janeiro, mas Deus foi me falando assim. E eu fiquei pensando, conversando com Deus, né? Eu vou dedicar minha vida para o ministério. Eu quero dar o meu melhor tempo para Deus. Eu não tinha, a igreja que eu era membro sustentava 9 seminaristas e iberistas, hoje vários pastores aí pregando. Eu disse assim, não vai dar, porque se eu sair meia hora antes, cansado, ir lá para Tijuca, pegar ônibus lotado. Aí eu pensei assim, eu vou ter que pedir demissão. Eu vou pedir demissão porque eu quero estudar de manhã. Como é que eu ia ser sustentado? Minha família não era crente. Quando eu disse para eles que eu ia para o seminário, pensa em tudo o oposto de louvor, de encorajamento, o oposto. Mas Deus foi falando comigo. Eu disse assim, vou estudar de manhã. Eu me lembro como se fosse hoje. Cheguei lá para o meu chefe, na minha sala tinha o meu chefe, tinha uma prancheta onde eu trabalhava, desenhando. Aí eu disse, meu chefe, quero falar com o senhor, eu quero agradecer muito a oportunidade aqui, mas eu vou para o seminário. Perguntou assim, o que é seminário? Eu vou estudar para ser pastor, ser missionário. Meu sonho inicial era ser missionário. Para ser missionário. E eu entendi que eu preciso dar o meu melhor tempo para eu me preparar. E eu quero agradecer porque eu vou estudar de manhã lá no seminário. Aí ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para a minha prancheta. Eu nem pensei como é que eu ia ser sustentado, gente. Como é que eu ia pagar seminário? Como é que eu ia comer? Como é que eu ia sair de casa e ir para o seminário? Aí ele pediu um tempo, foi lá no departamento pessoal, hoje é recursos humanos, não é esse o nome? Sim ou não? Vai lá no departamento pessoal. Aí eu fui assim meio tristinho, pensando assim, meu último dia de trabalho aqui. Aí eu cheguei lá, sentei,
o chefe do departamento pessoal me perguntou assim: pois não, Celso, você quer então pedir demissão? É isso mesmo. Por que mesmo? Que eu vou para o seminário, vou ser missionário. Aleluia. Aí ele olhou para mim e disse assim: que hora você pode chegar aqui? Mas eu vou estudar de manhã. Sim, mas que hora você pode chegar aqui? Eu saía do seminário, a aula ia até meio-dia. De Tijuca até Inhaúma, mais ou menos 1 hora. O que é que eu disse? Eu posso chegar aqui 1 hora. Eu nem pensei como é que eu ia comer, porque descer a colina, se você já foi no seminário, é uma colina que você tem que descer, pegar o ônibus na Praça São Pedro. Era complicado, mas eu ia ser um The Flash. Eu posso chegar aqui 1 hora. Aí ele olhou para mim e disse assim: vamos fazer o seguinte, você vai pegar as 2 horas da tarde, vai sair às 8 e pode trazer a sua carteira que nós vamos assinar. O expediente da empresa terminava às 18 horas. De 18 às 20 horas, eu ficava sozinho trabalhando ali. Quantas vezes eu ia para o banheiro da empresa para orar? Não fugi de um chamado. E Deus honrou. Liguei para o meu pastor Rones, decano dos batistas, já falecido. Aconteceu uma coisa tremenda, pastor. Eu pedi demissão porque eu quero estudar de manhã, eu quero dar o melhor do meu tempo para Deus. E eu vou pedir demissão. E quando liguei para ele, falando do resultado, ele disse assim: quando Deus chama e a gente obedece, o problema passa a ser dele. Você tinha que dar um glória a Deus agora. Ô igreja, glorifica a Deus, igreja. Pare de fugir do chamado. Repito, a mensagem dessa noite pode ter várias pessoas. Não sei quem está aqui, não sei quem viria ao culto hoje. Não sei quem está me ouvindo pela transmissão do YouTube. Mas uma coisa está certa. Pelo menos uma pessoa está sendo confrontada nessa noite. Então, a gente que foge de encontro com Deus, gente que foge de um chamado. Mas eu quero dizer também que tem gente que foge de Deus, e isso facilita a pessoa fazer escolhas erradas. Pessoas que fogem de Deus têm uma facilidade muito grande de fazer escolhas erradas. Foi isso que aconteceu. Deus disse para Jonas: vá para Nínive, noroeste. E ele foi para Jope, para dali pegar um navio e ir para Tarsis. A ordem foi clara, está aqui no texto, verso 2. Nínive ficava a 800 quilômetros a noroeste de Israel. Era naquele momento uma metrópole e monarquia síria, uma cidade iminente, uma grande cidade com um grande número de habitantes. Alguns chegam a dizer que tinha em torno de 600 mil habitantes. Uma cidade rica. Foi a cidade que por algum tempo governou através dos reis assírios. Mas era uma cidade pagã, sem conhecimento e adoração ao Deus verdadeiro. E era para lá que Deus mandou Jonas.
Uma cidade grande, rica, mas perversa. Jonas foi comissionado a testemunhar contra a maldade da cidade de Nínive. Jonas já recebeu uma comissão, uma ordem de avisar aquela cidade sobre a destruição iminente que viria sobre ela. É o único caso em que um profeta é enviado a uma nação estrangeira para anunciar a mensagem de Deus. Mas Jonas escolheu errado. Foi para Tarsis. A cidade de Tarsis, ela tem uma localização incerta. Suspeita-se que ficava no sul da Espanha. Ele foi para o mar, mas Deus queria que ele fosse para Nínive. Sabe o que é isso? Fazendo escolha errada. Tem gente que tem um chamado e faz uma escolha errada de um casamento que vai atrapalhar o chamado, que vai distanciar a pessoa do chamado. E pessoas que fogem de um chamado e têm facilidade de fazer escolhas erradas, guarde isso. Quem tem um chamado e faz escolha errada, vai viver frustrado e frustrada. Então, pare de fugir de Deus. Jovens que me ouvem aqui, é fascinante quando você, jovem, não se deixa seduzir pelo brilho do mundo e se coloca no centro da vontade de Deus. A satisfação é incomparável. É incomparável. E é interessante que Deus falou com Jonas, sabe onde? No porão. Então, verso 5, temeram os marinheiros, depois que o mar se agitou, Deus comandou o mar, e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Deus havia dito para ele antes, mas ele fugiu. Mas lá no porão, ele foi achado. Para de fugir de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Para de fugir de Deus. Eu vou fazer um apelo aqui no final desse culto. Para você que tem fugido de Deus. Para você parar de fugir, querido ou querida irmã. Caminhando para o fim, gente que foge de Deus traz prejuízo não só para si, mas como para as pessoas próximas. Eu já ouvi histórias de pessoas, do caso específico aqui do chamado, que tinham chamado e decidiram fugir. Eu conheci uma pessoa, muitos anos atrás, que entrou num casamento com uma pessoa muito temente a Deus, muito dedicada à obra de Deus, mas essa pessoa tinha um chamado específico. E esta pessoa com a qual ela se casou, essa outra pessoa se casou, não tinha um chamado específico como a outra pessoa tinha. E eu me lembro de ouvir o seu depoimento com lágrimas nos olhos, porque era um chamado missionário. Mas a pessoa com quem se casou não tinha chamado missionário. Eu me lembro de ver aquela pessoa com os olhos em lágrimas, dizendo: Deus me chamou, mas eu fiquei com medo. Fiquei com medo de não casar. Fiquei com medo de tanta coisa. E fiz uma escolha. Casou-se com um homem temente a Deus, mas não tinha o mesmo chamado.
Sabe o que isso resultou? Frustração. E não tem como arrancar frustração. Por isso, pare de fugir de Deus. E eu estou dizendo aqui, por fim, que gente que foge de Deus traz prejuízo para as pessoas, não só para ela, mas para as pessoas próximas. Verso 6. Ele estava num navio. O navio ficou ameaçado de naufragar, de afundar. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Por que é que o mar estava agitado? Porque naquele barco tinha uma pessoa que decidiu fugir de Deus. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? E lá no versículo 12, diz assim: ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ele sabia que o que estava acontecendo com os outros é porque ele decidiu fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fugir de Deus. Então eu termino nessa palavra, dessa noite, desafiando você a parar de fugir de Deus. Você que está em cima do muro, nunca se decide. Eu não sei, acho que eu não conheço todo mundo que está aqui. Mas talvez esteja aqui alguém que está em cima do muro. Ou gente que está fugindo de Deus, enrolando a sua vida. Perdeu a perspectiva de eternidade. Começa a ter uma visão equivocada de vida. E começa a pensar como pensa o ímpio. A minha vida é ganhar dinheiro, é ter coisas. Amado, amada, se Deus fizer assim, ó, você apaga e fica tudo aí. E pior, vai prestar contas a Deus. Gente que hoje é uma sombra muito apagada daquilo que já foi para o Senhor. Que olha para a sua vida hoje e diz assim: meu Deus, como eu me afastei. Frequenta igreja, é dizimista, vem assim de vez em quando ao culto, porque tornou-se um cristão nominal, um crente nominal. Você sabe o que é o crente nominal? É aquele que responde ao censo do IBGE. Qual a sua religião? O censo esteve lá em casa, tempos desses, e não me fizeram a pergunta de religião. Eu pensei: vocês estão perguntando? Eu disse: não, porque a gente faz uma amostragem, pergunta apenas a algumas pessoas. Não sei como é que funciona isso. Mas o crente nominal é aquele que o IBGE chega lá e pergunta: religião? Ele diz: sou crente. É que o IBGE não vai perguntar quantas vezes você vai à igreja. Porque talvez respondesse: qual foi a última vez que você foi à igreja? Ele nem sabe. Você sabia que uma ocasião eu encontrei uma ex-ovelha? Na época era membro da igreja. Pensa bem, encontrei com essa moça, sumida da igreja há muito tempo,
Barra do Piraí é uma cidade pequena, gente. Sim ou não? Você já viu como é que notícia ruim corre aqui em Barra do Piraí? Morreu, todo mundo sabe. Se matou, todo mundo sabe. Acidente de carro, todo mundo sabe. As notícias boas não correm tão rápido, né? Alguém disse aí, no cenário de político, que a gente precisa falar mentira, porque a mentira vai com mais velocidade, é verdade não. Mas pensa nessa moça, numa cidade como Barra do Piraí, encontrei com ela na rua, membro da igreja, ela me perguntou assim, pastor, o senhor ainda é o pastor lá da igreja? Pensa bem, Davi, pensa bem. Membro da igreja, minha ovelha, e me faz essa pergunta, o senhor ainda está lá na igreja? O que eu respondi? Eu nem lembro. Eu nem lembro. Tenho certeza que eu não fui grosso, mas sabe por quê? Crente nominal. Talvez eu esteja falando aqui para alguns que não se dão conta, e eu espero que o Espírito Santo te pegue pelo colarinho, te sacuda dizendo, pare de fugir, tome posição. Tome posição. Porque quem foge de Deus prejudica a si e a família. Quantos pais que fugiram de Deus, os filhos estão seguindo os mesmos passos? Porque não tem exemplo, não tem referência, não tem pegadas no chão, como aquela história do menino que viu o pai sair de casa numa cidade que tinha muita neve, e o pai deixou as suas pegadas na neve, foi para longe. Aí a mãe, quando olhou, aquele menininho pequenininho, ele estava colocando o pezinho na mesma marca que o pai deixou, e a mãe perguntou, meu filho, o que é que você está fazendo? Ele respondeu assim, eu estou seguindo as pegadas do papai. Sai de cima do muro, querido. Eu sei que o Espírito Santo está falando a pelo menos uma pessoa. Eu olho para o auditório e olho para a câmera, porque eu não sei se é aqui ou se em casa. Mas que o Espírito Santo aplique a sua vida. Pare de fugir. Depois Jonas foi arrancado e levado para Nínive. Uma das histórias de avivamento mais fortes que a gente tem na Bíblia foi o avivamento que aconteceu em Nínive. Você sabe por quê? Porque ele pregou contra a cidade. E o que é que aconteceu na cidade? Todo mundo se converteu. Quando ele decidiu obedecer, Deus abençoou uma cidade. Uma cidade. O rei de Nínive tirou as suas vestes, pôs o rosto no chão, deitou sobre a cinza e diz assim, a partir de agora todo mundo vai adorar a Deus. Porque alguém decidiu, a duras penas, parar de fugir. Vamos ficar em pé. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. É possível? Eu quero orar nesse momento. Se esta palavra ganhou seu coração, e você quer parar de fugir de um compromisso com Deus, você quer deixar de ser crente nominal, veja bem, você não saiu da sua casa à toa, Deus trouxe você aqui, Deus te seduziu, te atraiu aqui. Você não quer mais ser um crente nominal. Você tem um chamado específico, está fugindo. Pare de fugir de Deus.
Se você entende que essa palavra ganhou o seu coração, e você quer que eu ore por você, enquanto o grupo estiver cantando, vem aqui à frente, em nome de Jesus.